Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, eu e você, toda quarta-feira às 20 horas aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br. Seja bem-vindo, participe do programa de hoje, estacione aqui, porque aqui tudo acontece. Hoje o Esquina da Cultura está com uma pauta um pouco diferente, mas por que não dizer que não tem a ver com cultura também? Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o médico urologista Dr. Paulo Egídio. Seja bem-vindo ao Esquina da Cultura. Olha, muito prazer de estar aqui e tenho esse privilégio de poder conversar sobre saúde masculina num mês que procuramos divulgar essa saúde, que é o Novembro Azul. Novembro Azul, já que você está dizendo disso, tem quanto tempo o Novembro Azul? É mais recente. É mais Começou recente na Austrália há muito rosa. tempo, na Austrália. Certo. Mas recentemente no Brasil tem essa preocupação em divulgar que o homem deve fazer exame periódico, deve cuidar da saúde masculina para ter harmonia no casal e ele estar bem. O homem, quando a sua parte de pró-sexualidade não está boa, ele fica travado, fica com o freio de mão puxado. Olha só, já que você falou do Novembro Azul, esse tabu que o homem tem de não fazer o exame, né, de próstata, enfim, os exames que é necessário serem feitos, né? E já a mulher não, a gente está sempre no ginecologista, desde da primeira menarca, entendeu? Enfim, nós não temos esse negócio, a gente está sempre lá. Esse tabu é devido ainda a um machismo, ou no Brasil ele é mais acentuado mesmo? Como é que está isso lá fora? Você que está aí sempre ligado nesse assunto. Eu acredito que seja falta de criar um hábito. Vocês vão ao ginecologista na puberdade, início da adolescência. Sim. Com a preocupação de cuidar do corpo, cuidar da sua saúde, evitar a gravidez indesejada e uma série de questões, e que o homem não é levado da mesma forma ao urologista para que crie um hábito de frequentar um médico do homem. O médico do homem, como vocês têm a referência do médico da mulher ou ginecologista, o médico do homem acaba sendo o urologista. Ele precisa ter um médico. Certo. Agora, ele saiu do pediatra, ele ficou sem norte. Ele sai do pediatra para o geriatra. Quer dizer, e aí, como é que faz? Esse tempo todo antes disso acontecer. Né? Certo. Ele precisa ter o urologista como referência da saúde masculina. Isso que precisa criar hábito. Nossa, quem é que leva o seu filho? Você leva a menina no ginecologista. E o menino? Quem que vai ensinar o menino a cuidar de um pênis? A mãe? E há que vocês não têm cuidado, né? Pois é. Como é que vocês vão ensinar ele a cuidar do menino? A gente não sabe muita coisa sobre esse assunto. A gente sabe das meninas, né? Então a gente tem que trabalhar esse aspecto de desmistificar a questão da próstata, do pênis, do testículo. Temos que cuidar como qualquer outro órgão, com o pulmão, o coração, e encarar isso de forma leve, serena. Promova a saúde para você mesmo. Você vai ter certamente uma vida melhor. E também, doutor Paulo, a gente não vê também nenhuma literatura quase sobre o assunto, né? Difícil, assim, digo assim, mais para a sociedade mesmo. Esse seu livro, essa obra que eu queria que a produção mostrasse a capa agora, tá lá, ó, doutor Paulo Egídio, como cuidar do seu melhor amigo, que não é o seu cão, neste caso, internauta, né? Nós estamos falando do pênis mesmo. E interessantíssima a sua obra, muito didática aqui, tem desenhos, né, do pênis, tem informações sensacionais, e eu achei interessante essa tua fala de que é uma questão de criar um hábito mesmo, como escovar os dentes, por exemplo, né? E tem que começar desde cedo, não pode pular da pediatria para a geriatria. Aliás, os cuidados com o pênis começam já no bebê, não é, doutor? Como que acontece isso? A mãe que não tem um pênis tem que, de repente, se depara para cuidar de um pênis. E orientar uma criança a cuidar de um pênis. Quer dizer, esse cuidado de orientar essa criança a cuidar de um pênis é desde cedo. A higienização, ver se não tem fimose. Água e sabão, um santo remédio para o pênis. Precisa lavar.
É simples, né? É simples, Mas água e sabão só. É. E Olha a questão da ereção, você vê, existe um desconhecimento, porque curiosamente no consultório, a própria masturbação é feita de forma muito indevida, forçando o pênis ereto, que pode dar um trauma e desenvolver curvatura no pênis. Os jovens, a maioria não usa lubrificação para se masturbarem. E seria necessário, doutor? É fundamental. Numa relação sexual normal, a vagina lubrifica mediante estímulo, para estar adequada para a penetração, não forçar o pênis, nem forçar a parede vaginal. Como é que o jovem vai se masturbar sem lubrificação? Correto. É simples, nós estamos falando de coisas simples. Mas é o dia a dia, quando a gente provoca num paciente jovem que vem procurar, a gente se depara com essas questões simples e que não é falada, não é abordada, eles não aprendem, ninguém ensina, ninguém dá instrução. Isso, eu estou falando de coisas simplérrimas. E agora cuidar da sua próstata, cuidar do seu testículo, cuidar do seu pênis. Se não sabe nem a questão da fimose direito e da masturbação que precisa de lubrificação, olha onde nós estamos. Esse atraso Sim, na saúde masculina, de orientação, de trabalhar. O homem demora 3 a 5 anos para procurar um urologista quando ele enfrenta problema de ereção. Veja se pode isso. É muito Desgasta tempo, o relacionamento, porque a mulher, quando o homem não tem uma boa ereção, ou não mantém uma boa ereção, classicamente a mulher interpreta que ela não é mais amada ou passou a ser menos desejada. E o homem não se abre, se afasta, e aí cria um confronto de relacionamento, um desgaste no relacionamento. Sim, okay. Sendo que abordar o tema, dizer que o problema não é da parceira, que ele está enfrentando o problema, procurar um urologista desde cedo, não demorar 3 a 5 anos, evitaria uma série de divórcios, de inadequação do casal, né, de relacionamento. O bem maior da sociedade é a família. Sim, claro. Então, quando a gente fala em saúde do homem, a gente tem que falar na abrangência saúde do casal. E vocês ajudam o homem a ter saúde, porque vocês têm um hábito muito mais precoce de se cuidar, e vocês ajudam o homem a procurar o urologista. Muitos homens chegam ao consultório quando a mulher ligou e marcou a consulta. E aqui também, o livro traz também, assim como nós mulheres, nós temos o autoexame, né, das mamas, enfim, também, vocês também, é possível fazer o autoexame, nem isso também os homens fazem, né, doutor? O autoexame do testículo é fundamental. Desde a da adolescência, o jovem deveria, durante o banho, porque a água morna relaxa o escroto e permite palpar um testículo e palpar o outro. Analisar a discrepância de tamanho. Um muito pequeno, um maior. O que está acontecendo, né? O tumor de testículo, ele pega o paciente jovem, dos 18 aos 35 anos. Olha só. E se o homem fizesse um exame mensal, se uma vez por mês ele palpasse o seu testículo, à procura de algum caroço, ele iria detectar, mesmo sendo leigo, um problema, procurar o urologista, esse tumor iria ser tratado numa fase inicial, tumor de testículo, estou falando. Né? Tem muita incidência de tumor de testículos no Brasil? A incidência não é alta, mas pega um paciente na fase reprodutiva, dos 18 a 35 anos. Muitas vezes esse paciente ainda não teve filhos. Se ele pegar no início, às vezes evita uma quimioterapia. É um dos tumores mais curáveis, o tumor de testículo. Mas a quimioterapia pode levar à infertilidade masculina. Então ele tem que congelar sêmen para fazer. Então tudo isso, ele fazendo um diagnóstico precoce, ele vai aumentar a chance de cura e evitar os problemas em relação à reprodução, evitar uma infertilidade.
E também o homem, a principal causa de infertilidade, quando o problema é no homem, é um problema simples de varizes no escroto. Chama varicocele. Eu tava 15% dos jovens têm varicocele. 15%. Explique pra gente como é isso. Os testículos, eles são formados dentro do abdômen. E por volta do 7º mês de gestação, esse testículo desce para assumir a posição do escroto. Ok. O escroto, na nossa espécie, serve para ventilar o testículo. O carro não tem um radiador para resfriar a água. Sim. O escroto é para resfriar os testículos, para ficar 1 grau a menos que a temperatura do corpo. Porque para produzir bons espermatozoides precisa estar ventilado. Só que nessa descida, todos os componentes que vêm para o testículo, eles vieram de dentro do abdômen. E pode formar varizes nesse funículo espermático que desce. Essas varizes aumentam a temperatura do testículo, retém substâncias tóxicas para a produção de bons espermatozoides. E o que acontece? Hoje, a tendência da vida da sociedade moderna é tanto o homem quanto a mulher se casarem mais tarde. Sim. Aí eles vão tentar ter filho, a mulher já numa idade mais avançada, com o desejo de logo se engravidar, e aquela varicocele que passou desapercebida, ele nunca foi um urologista, ele não sabe se autoexaminar, não sabe nem o que é normal. Então, uma visita ao urologista, ele detectaria a presença de varicocele, checaria com o espermograma o quanto isso está interferindo, Ok. e trataria a varicocele lá atrás. Porque quando ele decide casar e deseja ter um filho, ele não vai ter problema de infertilidade se ele tratou a varicocele lá atrás. Mas isso é criar hábito. Olha só, é muito interessante isso. E como você disse, as mulheres, a maioria das mulheres realmente tem esse papel também de empurrar o marido, o namorado para o urologista, porque geralmente eles não querem ir mesmo, né? Não tem um hábito, não criou o hábito. Olha, mas que coisa, né? Eu achava que era uma coisa mais de educação, mas estou vendo que é uma coisa tem a ver mesmo mais com o hábito, com os simples hábitos de cuidar mesmo, né? E ter um médio de referência saindo da pediatria, esse intervalo pediatria-geriatria, ter um médio de referência. Você tem conhecimento se nas escolas, nas aulas de educação sexual, isso não é dito, essas coisas simples de se fazer, de esse hábito simples do cuidado, não é passado nas escolas hoje? Olha, é passado, já melhorou, mas tem muito a melhorar ainda. Você acha que ainda fica devendo? Fica devendo, mas essa nossa busca incessante de levar informação, quebra de tabu, a gente espera uma contribuição para a sociedade que é vencer e superar. Agora, o pai que já vai ao urologista, o avô que já vai, o tio, todos esses têm uma função de cuidar de um jovem, de orientá-lo. Tem que conversar sobre esse assunto de forma mais leve, menos tabu. Exatamente, eu acho que tabu. Tenho certeza que o jovem vai gostar de alguém mais experiente, comentar, falar, vamos no médico, tem um urologista, gostaria de te levar, vamos juntos, entendeu? Isso vai mudar essa questão. E essa geração já vai entender e já vai criar um hábito nas futuras gerações. Exatamente, seria importante que já, né, os pais hoje já conversem mais com os seus filhos, os meninos, né, sobre esse assunto, porque geralmente eu acho que esse papel do pai tem que haver, porque apesar que hoje nós vemos muitos casais separados, tal, mas alguém tem que fazer esse papel, né? Alguém tem que fazer esse papel, que é para criar mesmo o hábito para que, como você disse, outras gerações não sofram tanto com... E aqui no livro você traz, são várias doenças, né, Paulo? Eu abordei a puberdade, a maturidade e a terceira idade. Então, a ideia do livro é falar sobre saúde masculina em todas as idades. Maravilha. E é curioso que, por exemplo, eu tenho uma experiência com meu filho de 11 anos, que ele levou um livro para a sala de aula dele, mostrou para os amiguinhos da idade dele,
e eles pediram um livro para ele. Falaram, seu pai não poderia me mandar um livro para mim? Uhum. E aí eu passei semanas fazendo dedicatória, e o outro queria. Aí eu encontrava um, falou, gostei do livro. Quer dizer, aos 11 anos, o garoto já começou começamos a abordar vários assuntos de interesse dele, que é agora ou futuro, e trabalhar o tema de forma leve. Eu acho que isso, eu espero que eu esteja contribuindo para um futuro melhor de saúde masculina e de saúde do casal. Maravilha. E você, nessa sua abordagem, essas 3 abordagens, nessas 3 fases, na primeira fase, qual é a principal doença que ocorre com os meninos? Me parece que você fala aí da fimose, que é uma delas, né? Que com uma simples higiene você ajuda a prevenir uma série de doenças. Exatamente. Até o câncer de pênis, que muitas vezes exige uma amputação. A glande tem que ser esterilizada todo dia para água corrente e qualquer sabonete limpar. É igual você escova os dentes todos os dias, tem que lavar o pênis todos os dias. Agora, se você tem uma fimose, não consegue expor a pele, e não consegue nem enxergar a glande, e muito menos higienizar, como é que fica? Não está legal. O pênis vai sofrer inflamações de repetição, e o câncer de pênis, ele é por inflamação de repetição. Olha só. Né? Então, é um simples fato de não conseguir exteriorizar a glande ou se exteriorizar, formar um anel. Isso é fimose. As pessoas erroneamente interpretam fimose como excesso de pele. Mas se você exterioriza a glande para higienizar, você não tem fimose, você pode ter somente um excesso de pele. Um freio curto, existe um freio abaixo do pênis, todo mundo tem. Alguns jovens acham que esse freio tem que romper. Nossa. Porque senão vai achar que ele é virgem, que ele é inexperiente. Esse freio todo mundo tem, não tem que romper. Se ele for curto, tem que soltá-lo. É igual o freio da língua. Se for curto, tem que soltar, mas todo mundo tem o freio da língua. No pênis é a mesma coisa. E como se faz para se soltar esse freio? Se ele for muito curto, é uma cirurgia muito simples. Mas é só com cirurgia? Se for curto. Não é todo freio que tem que soltar. E tem um freio que é mais espesso, esse dificilmente vai romper, tá? E tem um freio que é uma pele muito fininha, esse vai causar dor, pode ser às vezes ejaculação rápida, tá? Outra coisa que é muito comum no jovem é a questão da curvatura no pênis. Eu ia te perguntar isso agora. Esse problema, ele tem muita incidência também no jovem? Quer dizer, um pouco de curvatura no pênis até pode ser aceito como normal. Como é que esse jovem vai interpretar se essa curvatura é relevante ou não? Como ele sabe? Se ele não iniciou atividade sexual, e isso o constrange, e está impedindo dele iniciar uma atividade sexual, eu recomendo que ele vá ao urologista. E nós temos condições de induzir uma ereção no consultório. Ele não precisa ter ereção estimulada, não precisa se masturbar no consultório, nada. É uma ereção induzida com remédio. E nós vamos avaliar o quanto essa curvatura é importante. Né? Fazer uma foto. Se for importante essa curvatura, o que pode causar? Uma dificuldade da penetração. Dor. E o pênis, ele precisa de 2 rigidezes. A rigidez horizontal, quando ele endurece. E tendo a rigidez horizontal, ele precisa da rigidez vertical. Não é todo pênis que tem a horizontal e vai ter a vertical. Principalmente o pênis curvo. O pênis curvo, ele desalinhado, ele sofre muita instabilidade. Então a penetração fica difícil e no movimento ele escapa com facilidade. Você não precisa pegar transferidor, não precisa pegar régua, não precisa pegar nenhum equipamento estratosférico. Se todo jovem que iniciou a vida sexual sente uma dificuldade na penetração ou no movimento escapa com facilidade, essa curvatura é relevante. Uma forma simplérrima de se fazer um diagnóstico de curvatura relevante. E
Depois feito esse diagnóstico, qual é o tratamento? É cirurgia? E como se dá isso? O tratamento, ele, se for uma curvatura relevante, é através de uma cirurgia. É uma cirurgia que é feita com sedação, anestesia local na base do pênis e alta no mesmo dia. Nem pernoita no hospital. Olha só. Para uma vida plena, livre de um problemão. E corrige-se o problema totalmente. Totalmente. Agora, grande parte desses jovens tem dificuldade de, inclusive, dividir a questão da curvatura com qualquer membro da família. Muitos se fecham. São interpretados como fobia social. Não relacionam. Eu recomendo os pais, quando vê um comportamento do seu filho, adolescente ou na puberdade, que não quer sair com os amigos, que não evita namoro, evita relacionamentos, analisar questões de insatisfação em relação ao pênis. Muitos casos de curvatura estão por trás disso. Muitas preocupações com o tamanho de pênis, que muitas vezes são indevidas. E nós, urologistas, temos formação, estamos treinados para poder fazer diagnóstico e até tranquilizá-lo que ele é normal. Às vezes uma consulta dessa de rotina, onde ele vai se queixar e vai ser avaliado, ele sai sem receita, mas sai com a informação, você é normal. Isso é tratamento. É claro, isso é uma grande informação, né? Porque muitas vezes, psicologicamente, isso causa muitos problemas pro menino, né? Problemas na área sexual na adolescência pode desviar comportamento, às vezes uso indevido de drogas, por depressão, por insatisfação. Tudo isso pode ser evitado quando ele divide esse problema com alguém. Divide com o seu pai, com o seu irmão, com o seu tio. Solicita para ir a um urologista para ter essa avaliação. Não se fecham. Não fecha no seu mundo, não se fecha no seu mundo. Porque você está se afastando da solução. Claro. Todo problema que tem solução deixa de ser problema. Vamos pensar simples. A vida não é complicada. Será que não somos nós que complicamos? Vamos pensar simples. Inclusive essa técnica é uma técnica que você desenvolveu, inovadora, você foi premiado aí nos Estados Unidos e na Europa, né? Eu me dediquei muito a essa parte dentro da urologia, na parte de pênis. E foi minha tese de doutoramento na USP. Okay. E eu defendi a tese, me dediquei, criei um ambulatório na época, fiquei 8 anos e meio só dedicado a esse ambulatório. Esse ambulatório eu fazia de forma como médico voluntário. Olha só. Era minha prestação de serviço para a sociedade. E com isso também eu pude desenvolver muito essa área. E dedicação exclusiva e estudo, frequentando os maiores centros na área que na época eu conhecia no mundo e frequentei, eu pude criar novas técnicas que vieram contribuir para uma cirurgia mais segura, mais eficiente, com maior manutenção do tamanho do pênis, recuperando a função, preservando a sensibilidade, preservando o orgasmo, preservando fluxo sanguíneo. Então, tudo isso, o avanço no mundo globalizado foi em todas as áreas. Olha que maravilha. Desde celular, hoje a gente, Sim, com a internet, a velocidade toda. da informação é absurda. E no pênis também, tudo desenvolveu. O homem precisa receber essa informação e encarar isso com naturalidade e saber que essa área também cresceu muito. Nós, urologistas, temos condições plenas de ajudá-lo. Qualquer problema em relação a pênis, testículo, próstata, procure um urologista. E essa preocupação com o tamanho do pênis é uma preocupação ainda muito, né, forte aí nos homens. Mas não tem nada a ver, né? Não importa o tamanho, importa você ter saúde, importa o funcionamento do órgão, porque é isso que, na realidade, é importante. E o tamanho funcional,
porque assim como o meu dedo exemplifico, se o meu dedo estiver curvo, ele escapa aqui, como um pênis curvo. Se eu alinhar esse pênis e alongar até o limite dos nervos da uretra, que é o que é possível alongar, qualquer pênis que a gente vai submeter a uma cirurgia, é possível o alongamento até o limite dos nervos da uretra. Com isso, a gente consegue oferecer o máximo de tamanho possível. A gente consegue dar boa funcionalidade e bom tamanho. Agora, muitas questões em relação a tamanho é coisa da cabeça, às vezes, do homem. Ok. Eu tenho uma preocupação e vivência de consultório que o homem tem que ser tratado, ele tem que ter a sua intimidade preservada. Quando a gente expõe várias crianças juntos num banheiro, pós-natação, você pega um menino mais velho, ele tem um pênis maior, ele tem mais idade do que o menor. Só que essas comparações que sempre vai ter, se você fizer uma brincadeira com uma criança em relação a um pênis pequeno, ele pode interpretar aquilo lá que ele tem um problema, gravar na sua mente, meu pênis é pequeno, e mesmo que o seu pênis cresça, ele vai na vida adulta achar que o pênis é pequeno. Então, para evitar esse problema do pênis pequeno, não sendo pequeno, tem o pênis pequeno também, mas a maioria, o pênis é normal. Okay. Eu recomendo pais, cuidadores, evitar a exposição de um monte de criança nua, uma na frente da outra. Isso não é produtivo. Você acha que isso seria uma forma de evitar esse problema em relação ao tamanho? Com certeza. Com certeza. Interessante. E também você aborda aqui outra questão, é a questão das emergências, né, que acontecem. E qual é a mais frequente que faz com que o menino vá parar no pronto-socorro? Olha, existe a torção do testículo. Como eu falei, o testículo desce do abdômen. Se ele não se fixar bem no escroto, e como desce junto com ele um músculo, esse músculo, quando contrai, esse testículo pode girar sobre o seu próprio eixo. E quando ele gira no seu próprio eixo, obstrui a passagem do sangue para manter o testículo viável. Okay. Então, qualquer dor testicular, escrotal, súbita, sem trauma, geralmente acontece até durante o sono. Esse testículo rodou sobre o seu próprio eixo, e uma dor testicular muito forte, sem antecedente de trauma, sem antecedente de doença sexualmente transmissível, é fundamental ir no pronto-socorro para identificar essa torção e distorcer esse testículo, de preferência até 6 horas. Você veja, o espaço de tempo é curto. Para salvar o testículo, senão esse testículo sofre uma isquemia, uma necrose, e ele perde o testículo. Né? Nossa, é grave isso, hein? É rápido. E rápido. E nós temos a fratura de pênis. Sim. O pênis ereto, se forçado subitamente, ele pode fraturar. Não tem osso, mas tem uma membrana que segura o sangue sob alta pressão, como se fosse uma câmara de ar cheia. Sei. Só que é uma câmara de sangue. Se ele sofre um impacto com o pênis ereto muito súbito, essa membrana que segura esse sangue sob alta pressão, se romper, esse sangue vaza subitamente. Isso é um termo que chama fratura de pênis. Também tem que ser evitado. Mas se corrige também cirurgicamente, se houver um problema desse tamanho? Corrige. Okay. A parafimose. Fimose é a dificuldade de expor. Ok. Aí ele tem dificuldade de expor, puxa, expõe e forma um anel. Aí o pênis fica ereto sobre um anel, ele não consegue voltar mais à pele. Aquilo cria um gargalo, igual um anel, prendendo. Então a glande começa, é uma emergência em urologia, uma parafimose. A gente tem que reverter e operar essa fimose, para não ter o risco da parafimose. Olha, né? Só. Eu estou falando a emergência no testículo, a emergência no pênis, a fratura, a emergência da parafimose, a emergência de uma retenção urinária. Por exemplo, prendeu a urina. Por quê? Tem um estreitamento da uretra, não consegue urinar. Tem que passar a sonda ou colocar a sonda por cima. Então, aquele homem que tem dificuldade de urinar,
e não procura ajuda, tem que interpretar o que está acontecendo. Estreitou o canal da urina, a próstata cresceu, e para evitar ir num pronto-socorro porque prendeu a urina e não consegue urinar, tem que ir na emergência passar uma sonda ou passar uma sonda por cima que chama cistostomia. Ok. Você consegue imaginar você com desejo assim, imperioso, emergente de urinar e a urina não sai? Terrível. É terrível. E, doutor, eu vou pedir licença para você um minutinho, mas eu tenho que falar da Sua Majestade, www.sumajestade.com.br. Você que precisa transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, é com a Sua Majestade. Porque a Sua Majestade é excelência em segurança, pontualidade da sua carga. É isso daí. Transporte de carga para qualquer município do Nordeste é com a Sua Majestade. Visite o site para você saber mais. É isso aí. Eu queria te fazer outra pergunta. Antes de mais nada, eu queria que você convidasse, o livro ainda não foi lançado, né? Quando vai ser o lançamento? Vai ser dia 2 de dezembro, gostaria de convidar a todos, será um imenso prazer dividir uma nova conquista, né, na minha vida, e vai ser dia 2 de dezembro no Shopping Iguatemi, aqui na Faria Lima. Faria Lima, Shopping Iguatemi. Dia 2 é numa quarta-feira, Livraria Cultura. Livraria Cultura, do Shopping das 18h30 às 21h30. Olha que maravilha. Então, dia 2 de dezembro, Shopping Iguatemi, Livraria Cultura, das 18h30 às 21h30. O lançamento do livro do Dr. Paulo Egídio, né? Grande urologista, Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão. Você, homem, você menino, você jovem, enfim, cuide-se. Nós mulheres nos cuidamos muito. Por que vocês não fazem, né? Não faz isso? Tem que fazer, tem que se cuidar. A saúde é importante e a saúde genital mais ainda, né? Porque, afinal de contas, seria a coisa mais natural do mundo você cuidar também da sua genitália, e não somente dos seus dentes, do qualquer outro órgão do seu corpo, né? Maravilha! Eu queria que a produção mostrasse só mais uma vez a capa do livro. É possível? Lá, está lá, Dr. Paulo Egídio, médico urologista e andrologista, né? Como cuidar do seu melhor amigo, que não é o seu cão. Lançamento dia 2 de dezembro na Livraria da Cultura do Shopping Iguatemi. Vocês não podem perder. E sensacional essa obra, porque é bem didática, com desenhos lindos. Tem aqui o personagem, o pênis, que vira um personagem infantil aqui, né? Muito dicas, né? Dicas. Uma coisa que evoluiu muito, e o homem envelhece e vive mais. A expectativa de vida hoje aumentou, tanto para a mulher quanto para o homem. Sim, sim. Quais os problemas que o homem vai enfrentar com a velhice? Problema de ereção. Sim. Pênis diminui de tamanho ao longo da idade. Isso é uma outra questão. Recentemente eu recebi um paciente. Primeira pergunta: doutor, pênis pode reduzir de tamanho ao longo da vida? Pode. Eu falei sim. Ele falou, graças a Deus. Eu falei, eu nunca vi alguém falar graças a Deus. Ele falou, doutor, eu perguntei se pênis podia, porque foi-me dito que eu devia estar ficando louco. E quando você falou que pênis diminui de tamanho, eu não estou louco. Então você veja, como administrar um pênis que ao longo da vida vai ficando menor. Por fibrose, por pior ereção. Tudo isso tem solução. Eu recupero o tamanho. Se precisar de um implante de silicone para dar apoio, a mulher usa silicone para mama para fins puramente estéticos. E recupera a função e autoestima em qualquer idade. Se precisar, em frente. Então tá aqui, infelizmente a gente está no final do programa, são 30 minutos só, então eu falaria com você aqui uma semana direto, porque o assunto tem história. É vasto, né? Vasto, dá para explorar. Queria até que você voltasse aqui no programa. Será um prazer. Conversar mais um pouco sobre o assunto, mas eu acho que você disse numa frase que tudo tem solução, basta procurar o seu médico, basta procurar o Procurem um urologista. Procure o seu urologista, pode ser o Dr. Paulo, que você vai conseguir tirar suas dúvidas e resolver os seus problemas, né, doutor? Excelente. Eu Muito agradeço obrigado. a sua presença aqui no Esquina da Cultura. Espero que você volte em breve. Sucesso com o seu livro, lindo, muito bacana e muito didático e muito importante para a sociedade e principalmente para os homens e para nós mulheres também, para a gente se informar melhor sobre o órgão
genital masculino. É isso aí. Muito Parabéns. agradecido. Parabéns e até breve. Até breve. Vou fazer o possível para estar lá no seu lançamento, ok? Será um prazer. É isso aí. E você que está aí do outro lado, eu agradeço mais uma vez a presença aqui no Esquina da Cultura. Um abraço a todos, um beijo no coração de vocês, uma boa semana e até quarta-feira que vem com mais Esquina da Cultura. Tchau!